Olá pessoal, hoje falaremos sobre caules, sobre os troncos das árvores, sobre um assunto muito legal mais uma vez relacionado às plantas. Os caules são de diversos tipos, mas não surgiram prontos como conhecemos hoje. Houve uma evolução das plantas, como eu falei da outra vez, e quero repetir, só relembrar mais uma vez como isso surgiu. Primeiro surgiram as plantas avasculares, como as briófitas, os musgos, em que elas não possuíam vasos condutores. A partir de então surgiram outras plantas chamadas de plantas vasculares, que já possuíam vasos e um certo tipo de tronco primitivo. Esse tronco primitivo das plantas vasculares, de algumas plantas, não se reproduziam por sementes, que são as plantas chamadas de pteridófitas, como as samambaias e as avencas. E aí, depois surgiram plantas que se reproduziam-se por sementes, São as gimnospermas e angiospermas. Essas plantas, chamadas também de traqueófitas, porque já possuem um certo tipo de caule primitivo, já possuíam vasos condutores para levar nutrientes do solo para as folhas, em que as briófitas não possuíam. Em seguida, surgiram as gimnospermas, que são as plantas que possuem vasos no seu tronco, com sementes, mas sem flores e sem frutos. São exemplos disso as araucárias, como aqueles pinheiros de Natal, que nós conhecemos assim. Também as cicas, são árvores que possuem sementes, mas não possuem flores, nem frutos. Em seguida, pela evolução, surgiram as angiospermas, que são as plantas que formam flores e frutos, além das sementes. E também possuem vasos, são plantas vasculares, que possuem o tronco bem desenvolvido, o caule bem desenvolvido, que conseguem transportar a seiva. Por isso é que já definimos então a função de um caule. O caule ele tem a função de sustentação da planta, de transporte de nutrientes e também de armazenamento de nutrientes, como percebemos. Então, na natureza existe uma diversidade enorme de tipos de caules, de tipos de plantas, como você vê. Então, você pode ir no jardim de casa, no quintal de casa, ir numa praça, no parque e ver a grande biodiversidade que existe de plantas, de tipos de caules diferentes no meio ambiente. Então, esses caules são caules aéreos e também caules subterrâneos, como, por exemplo, a cenoura, a cebola, o gengibre, a bananeira, que aparentemente parece ser que o caule dela é o que vemos do lado de fora, ali nada mais é do que um pseudo-caule, um falso caule. Na verdade, o caule da bananeira está enterrado no solo, chama-se rizoma. E o que vemos externamente é um pseudo-caule, uma adaptação do caule para suportar os frutos. Então temos caules bem característicos, como os caules das palmeiras, os caules das frutas, como o maracujá, como o morangueiro. E em relação aos caules e às seivas, aos vasos que falamos anteriormente, esses vasos transportam a seiva. A seiva é como, digamos que fosse o sangue de um ser, de um mamífero, de um animal, seria a seiva para uma planta. Ela carrega nutrientes tanto do solo para as folhas, em um tipo de seiva chamada de seiva bruta, e também levam nutrientes das folhas que surgem a partir da fotossíntese para o restante das plantas até as raízes, chamada de seiva elaborada. Então, do solo são tiradas água e sais minerais pela seiva bruta, e pelas folhas, pela seiva elaborada, vêm gases como oxigênio, gás carbônico e também substâncias de armazenamento, de fornecimento de energia, como a glicose, o amido, a frutose, diversos açúcares que vêm a partir da fotossíntese produzida nas folhas. E um caule da planta possui diversas regiões, como por exemplo um nó, que é a região que as folhas se inserem em um caule, o entrenó, aquela região que fica entre uma folha e outra, e também a região de bastante reprodução celular, que é chamada de gema apical, que fica no ápice, na ponta das folhas, em que
as células ali reproduzem-se intensamente. Existem ali diversos hormônios de crescimento para que as células se reproduzam e a planta cresça. Tudo a partir do estímulo luminoso, da luz solar. Existem diversos experimentos que se você, por exemplo, coloca uma planta com a luz lateral, essas células, essa planta tende a crescer em direção à luz. Ela possui, digamos, nós chamamos de um fototropismo positivo. São plantas que procuram a luz do sol, elas são atraídas pela luz do sol. Já outras regiões da planta procuram fugir da luz do sol, como as raízes. Então as folhas sempre procuram a luz do sol, enquanto as raízes procuram se afastar da luz do sol. Portanto, quando você pode observar um girassol em que ele muda a sua flor de direção a partir da incidência dos raios solares sobre ele. Então, se o sol bate lateralmente, o girassol vai ficar em direção àquela luz solar. Se o raio do sol muda de direção, ele vai também virar para aquela região, para aquele lado ao qual o sol está. Portanto, são regiões da planta e reações químicas que acontecem dentro da planta que favorecem o crescimento dela. Tudo isso transportado por vasos condutores e pela seiva. Entre os tipos de caules que percebemos, nós temos caules aéreos e caules subterrâneos. Então, entre os caules aéreos, nós percebemos caules como o caule de tronco, o caule das árvores, que é o mais comum, que é um caule mais grosso, em que na base da parte superior se divide em vários ramos, as copas das árvores. Os caules como as estipes, ele é cilíndrico, não tem ramos e possui um conjunto de folhas na sua parte superior, como nos coqueiros e nas palmeiras. Também temos o colmo, como o bambu e a cana, em que ele é cilíndrico, geralmente oco, com nós maciços, separados por entre nós. Entre os caules subterrâneos, nós encontramos os tubérculos, como a batata inglesa, em que ela é volumosa, contém diversas substâncias de reserva e não possui raízes na zona inferior. O outro tipo de caule, como o bulbo, como as cebolas, ele é volumoso, com folhas escamosas sobrepostas, com várias camadas, como o bulbo possui em seu interior. E também o caule do tipo rizoma, como o gengibre, ou a bananeira, em que ele é escamoso, com forma alongada, cresce na horizontal e possui substâncias de reserva, assim como também na macaxeira. Então, gente, esses caules possuem diversas características especiais e, além disso, são acumuladores de CO2, de gás carbônico. Então, enquanto uma planta cresce, ela vai retirando gás carbônico através da fotossíntese do meio ambiente e vai acumulando dentro do seu caule, do seu tronco, e vai aumentando tanto em altura quanto de espessura. E vai formando, nesse ano que passa, e de intempéries que passa por diversas situações como chuva, como incêndios que atravessa ao longo de sua vida, vai deixando cicatrizes dentro do seu tronco. Então, vai formando a partir disso anéis no seu tronco, que podem ser contabilizados, contados, e se supor a idade desta árvore. Então, em cada anel que um tronco possui, é um ano que essa árvore viveu. E imagina, quando você derruba uma árvore, o quanto de anos de gás carbônico vão ser devolvidos ao meio ambiente. Imagina aqui no tronco dessa árvore, cada anel desse são um ano em que ela viveu e um ano em que ela acumulou gás carbônico do meio ambiente dentro do seu interior. E quando ela foi derrubada, esse gás carbônico vai voltar para a atmosfera ao longo dos anos, devido à decomposição da madeira, e vai colaborar com o efeito estufa, com o aquecimento do nosso planeta também. Portanto, gente, é importante nesse ponto em preservarmos o meio ambiente, mais uma vez, como já sabemos, devido também por isso, pelo papel que as árvores possuem. Uma árvore, ela nos promove, além do bem-estar
mental de podermos estar em um local bonito, bem arborizado, ela serve de habitat para dezenas de espécies de aves, de insetos, e que, além disso, ela acumula gás carbônico no seu tronco, em que esse gás carbônico estaria na atmosfera, colaborando com o efeito estufa e com o aquecimento global, e está armazenado nas árvores, que também realizam a fotossíntese, a respiração e ajudam também a climatizar o nosso ambiente, né? Todo o ambiente que é bem arborizado, a cidade é menos quente, né? A nossa sensação térmica ela é melhor do que em ambientes que não são arborizados. Então, uma árvore é tudo de bom, e quanto mais a preservarmos, melhor para o nosso meio ambiente. Isso me faz lembrar que o tronco que não considera suas raízes não recebe os nutrientes da terra. Isso quer dizer, gente, que quando uma pessoa, ou digamos um ser vivo, não considera a sua base, a sua história, a sua origem, ela não vai colher esses nutrientes, ela não vai receber esses nutrientes da terra, porque não os considera. Imagina se a árvore somente a considerasse só o seu exterior, sua copa frondosa, e não esquecesse que tudo que existe externamente vem de sua origem, dos nutrientes que vêm do solo, das suas raízes que estão escondidas. Então, se uma árvore é frondosa, é bonita, se uma pessoa tem sucesso, é uma pessoa bonita, uma pessoa que encanta por onde passa, assim como a árvore encanta a quem vê, tudo isso vem de suas raízes, que a tornaram desta forma. Portanto, respeite suas raízes, respeite suas origens, continue estudando e você colherá grandes frutos, será uma árvore que dará bons frutos, será uma árvore bastante frondosa, será uma pessoa bastante que encherá de orgulho a todos ao seu redor. Ok? Parabéns, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.